Olá, amada igreja, graça e paz! Agora daremos início aos nossos avisos da semana e do mês. Você que acabou de chegar, se assente-se para não perder nada. Fala, galera do Upteens! Dia 25 às 8 horas aqui na IPI tem Last Night e o tema é Raízes. Se você é um adolescente, chama seus amigos, marca na agenda e vem viver essa noite com a gente. Dia 25 às 8 horas na IPI. Não fica de fora! E este recado é para você, homem. No dia 26 às 20 horas, teremos aqui na nossa igreja o Papo de Homem. Será um tempo de palavra, de comunhão e de fortalecimento da nossa fé e da nossa caminhada com Deus. Reserve já essa data, dia 26 às 20 horas aqui na IPI. Ah, e não venha só, traga também um amigo. Esperamos por você. Atenção, igreja! No dia 27 às 22 horas teremos a vigília. Tempo de oração aqui na igreja. Será uma noite separada para buscar a presença de Deus de forma intensa. Uma noite para dobrar os joelhos, clamar, interceder e se alinhar com aquilo que o nosso Senhor está fazendo em nosso meio. Por isso, se prepare, organize sua agenda e venha participar conosco. Dia 27 às 22 horas, uma noite de oração, presença e transformação. Esperamos toda a igreja. Se você tem 18 anos ou mais, já anota aí. Dia 28 de março, às 20 horas, aqui na IPI, teremos o DIP, o nosso culto da rede de imersão. E o tema dessa noite é Autênticos, Geração Sem Filtro. Chama seus amigos, marca na agenda e vem viver essa noite com a gente. Vem pro DIP! Homens, esse recado é para vocês. No dia 24 a dia 26 de abril teremos nosso retiro de homens. Serão dias de alinhamento, fortalecimento e posicionamento diante de Deus. Você não foi chamado para ser comum, foi chamado para ser um homem de Deus. Procure mais informações no balcão de informações ou na secretaria da igreja. Olá, família IPI! Convidamos a sua criança para o nosso Celebra Kids com o tema Soldado de Cristo. Teremos uma noite com muitos ensinamentos sobre como é ser um verdadeiro discípulo de Jesus, com muito amor e cheio da presença dele. Prepare o seu precioso para essa missão especial. Será no domingo 29 de março, às 19 horas, aqui no Salão Social. E ainda com a Rede Kids, vem aí a Mesa da Ressurreição, onde as nossas crianças terão um tempo preparado para estar à mesa com Jesus. Será no dia 31 de março, numa terça-feira, às 20 horas. Traga sua criança e venha celebrar conosco. E nós pedimos a sua atenção agora para nossa programação especial de Páscoa. E tudo começa no dia 3/4, numa sexta-feira, onde nós realizaremos como igreja o projeto Mesa da Ressurreição. É um tempo de celebrarmos, é um tempo de estarmos à mesa juntos. E o meu desafio para você que gostaria de participar, mande uma mensagem dizendo mesa para o WhatsApp da nossa secretaria e nós traremos e passaremos mais informações para você. Para você que ficou em dúvida e ainda não sabe o que é o nosso projeto Mesa da Ressurreição, você, ao enviar essa mensagem para o WhatsApp da secretaria, você vai receber um vídeo explicativo de como funciona o nosso projeto. Aguardamos você. Prepare o seu coração, porque vem aí o nosso musical de Páscoa com o tema Jesus, o Rei da Glória. O nosso musical acontecerá no domingo, dia 5 de abril, somente no culto da noite às 19 horas. Por isso, fique atento e venha celebrar conosco Jesus de uma forma diferente. Traga seus amigos, os seus familiares, porque afinal, Ele vive, Ele reina, Ele nos salvou. Venha conosco, Jesus, o Rei da Glória. E continuando nossa programação de Páscoa, no domingo, dia 5 de abril, às 6 horas da manhã, teremos a nossa Manhã da Ressurreição. O túmulo está vazio, a morte foi vencida, Jesus vive. Venha começar esse dia celebrando a maior vitória da história. E juntos participaremos da ceia do Senhor, lembrando do sacrifício e do amor que nos trouxe vida. Manhã da Ressurreição. Domingo, dia 5 de abril, às 6 horas da manhã. Comece o seu dia na presença daquele que venceu a morte. É isso, amada igreja! Esses são os nossos avisos. Eu espero que você tenha anotado as datas. Fique atento aos horários para você não ficar de fora das nossas programações. E o meu convite para você nesse momento é para você aquietar o seu coração. Você que ainda está de pé, se assente e não perca aquilo que nós iremos viver como igreja nesta noite. Então desconecte-se das preocupações, desconecte-se das coisas lá de fora e mantenha o seu foco no Senhor Jesus. Vamos adorá-lo. Boa noite, igreja.
Seja bem-vindo. Vamos colocar de pé, vamos estar nesse momento adorando e exaltando ao nosso Deus, que é soberano e é exaltado sobre todas as coisas. Feche os seus olhos e comece a clamar a presença do Senhor aqui neste lugar. Peça para Ele preencher todas as lacunas. Peça para Ele vir com o Santo Espírito dEle aqui neste lugar, em nossas vidas, em nosso coração. Oh Senhor Jesus, nós viemos aqui para Te adorar, Senhor Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, de Te exaltar e glorificar, Senhor Jesus. É um privilégio, Senhor, Te adorar e Te exaltar, Jesus. Poder entronizar o Teu santo nome, Senhor. Poder Te exaltar em espírito e em verdade, Senhor, junto com a igreja, Senhor. O Teu amor, Senhor, é soberano. Tu és exaltado, Jesus, e glorificado, Senhor Jesus, sobre todas as coisas. Exaltado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és adorado, Jesus. Santo é Teu nome, Deus. Tu és exaltado, Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo
Senhor que promete e cumpre, porque a sua palavra não volta vazia, amém? Glória a Deus por isso, queridos, que bom que você está aqui. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor. Nós vamos ter oportunidade agora também, nessa próxima canção, nós louvarmos a Deus com o nosso louvor financeiro. Se você veio preparado, sentindo no seu coração, de trazer à frente os seus dízimos, suas ofertas missionárias, conforme Deus tocar no seu coração, fique à vontade para fazer isso nessa próxima canção. Você que está preparado com seus envelopes, ou então pelo QR Code na tela, com seu aplicativo, ou lá atrás também nós temos outra opção. E eu quero também lembrar, meus queridos irmãos, nós estamos na noite da esperança, e nós temos não só como costume, mas como constância, não é? Olha que interessante, não é costume, mas é constância, a oração, a intercessão, nos ombrearmos em oração. Então sempre ao final da pregação, nós nos reunimos aqui à frente com os intercessores para orarmos juntos, uns pelos outros. E você pode receber oração sim, não só à luz daquilo que a pregação vai falar ao seu coração, desafios que você precisa, quem sabe, encarar, tomar decisões, mas também algo que você está buscando do Senhor, algo que você está colocando diante dele e clamando em oração, e você precisa de ajuda. Nós queremos orar por você e com você. Eu também estou buscando e também estou orando junto com a Fabi aqui à frente. Por exemplo, nós temos esse cartão, nós chamamos de marca-página, para você colocar na sua Bíblia, e aqui vem a referência do motivo da oração que você está buscando, você está clamando a Deus, e também a semana em que você está, o dia que você começou, a data, e também a semana em que você está. São 7 semanas para você ter uma constância na busca ao Senhor. Eu te encorajo a, quem sabe no meio do louvor, você vem à frente para trazer seus dízimos, já aproveita e pega, mas ao final você possa levar o seu marca-página e assim acompanhar o seu clamor aqui. Nós temos aqui à frente, então quando você vier receber oração, retire o seu e acompanhe isso. Tenho certeza que vai abençoar a tua vida e vai te ajudar a permanecer constantemente no Senhor. O meu aqui, por exemplo, já estou na 4ª semana com a Fabi. Estamos clamando a Deus por algo. Nós viemos à frente, eu oro por alguém, mas nós nos reunimos depois também, pedimos para alguém orar por nós, porque nós precisamos de oração, nós precisamos nos ombrear uns aos outros em oração. Amém, igreja? Vamos fazer isso depois, mas feche seus olhos agora, já vamos aproveitar, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ah, Senhor, como o Senhor é bom sobre nós, como o Senhor é bom em nós, como o Senhor é bom por nós. Nós te louvamos, te exaltamos nessa hora, nessa noite, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado por este tempo, obrigado por esta chuva, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo nesta cidade, em nossas vidas e famílias. Obrigado pelo que o Senhor vai fazer neste lugar, ainda, Senhor, neste encontro com o Senhor. Fala conosco, Pai, abre os nossos ouvidos, ó Deus, venha ao nosso encontro, nós precisamos de Ti, te louvamos, te exaltamos e te adoramos, em o nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar, vamos celebrar ao Senhor. Agora sobre suas palmas. Rocha que não se moverá.
fé inabalável no poder que do alto vem. Vamos sempre à frente, sem retroceder, preparada pra guerrear. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Avante pelo reino e pelo rei. 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 Aleluia! Cremos no nosso Deus. Cremos também que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, amém? Por isso, homem, cante isso bem forte. Mulher, cante, somos tua noiva, somos tua igreja, amém? As portas do inferno não prevalecerão contra nós. 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 Você crê nisso? Cante bem forte. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Avante pelo reino e pelo rei. 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 Aleluia, aplauda ele. Avante pelo reino e pelo rei. É assim que nós temos que ir. Avante por Jesus, para declarar o amor dele a todas as nações, para declarar o quanto amamos a esse Jesus, o quanto ele é soberano, o quanto ele é lindo. Que o seu coração exalte a ele, que a sua voz adore a ele, que o seu corpo exalte a ele, que todo o nosso corpo louve ao Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos. Espírito Santo de Deus, tu és adorado, Senhor. A terra passa
escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das o órfão achou lá, o que era perdido se encontra em ti, Jesus. Ergues o nosso olhar, nos fortalecerás, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, Jesus, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, de coração, de coração, de coração. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, de coração, de coração, de coração. Essa é uma verdade, declare mais uma vez, Jesus te amamos, como te amamos, Jesus, te adoramos de coração. Declare mais uma vez, Jesus, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos
Adoramos o teu santo nome, meu Senhor, pois tu és a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Tu és o Senhor que nos sustenta, e de força em força o teu povo caminha, Senhor. Te adoramos, Jesus, e queremos nessa noite sairmos daqui te amando mais e mais. Desejamos mais de ti, da tua presença, meu Senhor. Declaramos uma vez mais que o teu nome é centralizado neste lugar. Nos rendemos à liderança do Espírito Santo neste lugar. Submetemos a tua palavra, meu Senhor. Te amamos, te adoramos, pois o Senhor nos amou primeiro. Seja engrandecido o teu nome. Você pode declarar mais uma vez, em forma de declaração, seu amor por Jesus. Declara seu amor por Jesus. Como te amamos, te adoramos de coração, Jesus, Jesus te amamos. Como te amamos, nós te adoramos, te adoramos de coração. Aleluia, engrandeça o nome do Senhor Jesus com suas palmas, engrandeça ao nome que está acima de todo nome neste lugar, o nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Sabia que não é pecado declarar glória a Deus, irmãos? Então, glória a Deus, aleluia. Pode tomar seu assento, por favor, meus queridos. Glórias ao nome de Jesus. Obrigado, irmão, Senhor de louvor, por nos inspirar na liberdade do Senhor, adorar a Ele neste lugar, queridos. Jó, a fé que permanece, é o tema dessa série de mensagens. Eu quero aproveitar nessa noite, cada momento, sendo que é um momento breve, e eu chamo você para que abra sua Bíblia, por favor, em Jó, no capítulo 2, hoje nós iremos do verso 11 até o versículo 13, semana passada o pastor Valdemar muito bem enfatizou sobre a integridade à prova. Jó não foi apenas provado ao perder os filhos, os bens, mas certamente um golpe muito forte, além de sentir sua saúde abalada, foi também de não ter a compreensão da esposa diante dessa angústia. Ou seja, esse homem, neste cenário do capítulo 2, verso 11, ele está sozinho até a chegada dos seus amigos. É isso que nós iremos nessa noite compreender, irmãos queridos, sobre os amigos de Jó. Eu chamo você para se atentar na palavra do Senhor nessa noite. Tenho certeza que você sairá daqui com uma compreensão clara sobre uns princípios, principalmente em dias de dor, de angústia a qual nós passamos. Parte dessa ministração está embasada também neste livro, queridos, que eu quero indicar para a igreja, lidando com a morte de uma forma natural. Eu confesso que a primeira vez que eu olhei para este livro, identificando com este tema do livro, perguntei, mas é possível lidar com a morte de forma natural? E foi composto esse livro, escrito por 2 pastores, e um deles trabalha com um capelão muitos anos, e é professor também, Moisés Alves dos Santos, e outro pastor é Eli Bento Correia. Tem uma propriedade absurda a abordagem deles na perspectiva da morte, do luto e das famílias quando passa por tensões de angústia muito grande. É uma vasta experiência. Eles abordam também uma perspectiva não somente espiritual, mas científica. E realmente vale muito a compreensão deste livro, que até então subestimei. Mas quando comecei a ler as primeiras páginas e olhar também para algumas informações, confesso que eu fiquei
admirado, muito me abençoou a compreensão, a leitura deste livro. Já está esgotado, trouxemos poucos, e se você quiser, pode estar solicitando ali no balcão de informação, e logo nós iremos fazer pedidos, tá certo? Eu indico você, caso queira compreender melhor sobre este assunto. Vamos à palavra do Senhor neste momento, irmãos queridos. Nós vamos ler do verso 11 ao versículo 13, que assim está escrito na palavra do Senhor nosso Deus. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita. Tinham combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. Só um momento aqui, irmãos, quando os amigos de Jó, que não moravam perto, moravam a certa distância, quando eles ouviram todo este mal, qual todo mal foi este? Ao saber que ele havia perdido todo o seu patrimônio, toda a criação, e principalmente a família, os filhos, foram sepultados 10 filhos, e principalmente que ele estava agora numa situação muito crítica, a sua saúde foi totalmente comprometida também. Então eles se consolidaram, eles sensibilizaram de tal maneira que eles se reuniram em 3 amigos para visitar este homem que estava numa situação bem vulnerável. Preste atenção, o verso 12 vai nos trazer também mais informações. De longe, eles levantaram os olhos e não reconheceram, de fato, tratava-se de um homem que havia perdido também a sua saúde, certamente estava magro, já não tinha sequer mais a percepção daquela imagem do último contato com ele, então ele estava irreconhecível. Imagina, a Bíblia nos dá detalhes aqui, então podemos imaginar como de fato estava a situação de Jó, neste cenário. E diz que então ergueram a voz e choraram, e cada um rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viram que a dor era muito grande. Jó estava de luto, não somente pelos seus filhos, estava também em luto, junto com os familiares, daqueles que eram seus servos, que cuidavam também do seu rebanho, do seu gado, que foram assassinados. Também tinha família aquelas pessoas. Os seus funcionários, que de uma forma também terrível, morreram, que não cito o nome deles aqui, mas tinha uma família. Então, Jó está com um misto muito grande de emoção, tanto pensando a responsabilidade que ele teria sobre aquelas pessoas a quem ele cuidava, mas também nos seus filhos. Penso que ele viu também agora algumas mulheres viúvas, viu os filhos órfãos. Então pesava sobre ele um luto, uma dor, que está deixando uma ênfase bem clara para mim e para você, que era uma dor muito grande. Os amigos de Jó narram para nós que de fato tratava-se de uma dor tão grande que ele estava passando. Não era para menos, né, irmãos? Ao pensar neste cenário, o que realmente veio a acontecer a ele. Meus irmãos, já está bem claro que o cenário em que está inserido este texto trata-se de luto. E este assunto eu quero nessa noite falar, irmãos, com muita sensibilidade, porque eu e você nós temos também experiências marcantes quanto ao luto. Todos nós aqui perdemos pessoas amáveis, sepultamos pessoas maravilhosas, que até hoje não está sendo fácil de lidar, suportar com a ausência. A saudade aperta o coração da gente. Então eu quero tratar este assunto com muita delicadeza, porque de fato é muito sensível este assunto. Mas sabe uma coisa que
a gente tem dificuldade, sinceramente, irmãos, é de saber se nós estamos fazendo o certo ao tentar consolar pessoas. Se nós estamos fazendo, mas será que eu estou contribuindo essa maneira? O que eu estou dizendo, será que está consolando ou está aumentando o sofrimento da pessoa? Claro que não se trata de mal intenção, ao contrário, é uma boa intenção de liberar palavras, de dizer coisas para as pessoas que estão no sofrimento tão grande, e na tentativa de consolar, às vezes a gente acaba gerando mais dor, uma incompreensão para a pessoa. E como eu disse, é um assunto não tão fácil a gente lidar com isso. Por quê? Porque a morte não é natural, pelo menos não no plano de Deus, ao nos criar. A morte veio mediante ao pecado. Agora, tanto é difícil lidar com a dor da perda, como também é difícil você saber como expressar para essa família agora. Eu, como um amigo, ou como um irmão na fé, ou um vizinho, que eu vou falar para aquela pessoa? O que eu vou dizer para ela? Bom, primeiramente, queridos, eu quero tratar aqui alguns assuntos sobre o que nós não devemos falar para uma família, uma pessoa enlutada. Eu acredito que nós, pelo menos, termos em mente o que nós não devemos falar, já nos ajudará muito, principalmente em alguns contextos. É sobre isso que eu quero um pouco pensar com os irmãos. Já faz algum tempo que eu já estava para ministrar essa palavra, e veio no momento oportuno de falar para vocês. No luto, sabemos o que não dizer, o que não falar. Dias atrás eu atendi uma pessoa que ali ela acabou expondo também uma incompreensão de alguém com relação ao luto dela. E eu falei, você sabia que eu estou já orando, em um momento oportuno vou pregar sobre isso, ensinar a igreja? Muitas pessoas não sabem realmente o que dizer, e às vezes na sua tentativa de consolar, acaba aumentando o sofrimento por uma palavra que constrange mais do que o silêncio, que talvez no silêncio não iria ser tão impactante quanto palavras ditas sem pensar, sem ser mais sensível no momento ali. Bom, queridos, algumas frases aqui, eu quero pensar com vocês, que no geral, mas no contexto, quando se trata de uma morte após doença longa, ou seja, tratando-se de uma pessoa que já estava há muitos anos doente, é comum dizer essas palavras, muitas vezes não refletidas, quando se diz o seguinte: pelo menos não está mais sofrendo, agora está num lugar melhor. Tudo tem uma razão. Eu acredito que eu e você, de alguma forma, já falamos isso para uma família enlutada, ou já ouvimos isso de alguém, ao estarmos despedindo de alguém tão próximo de nós, que estava sofrendo por uma doença há muito tempo. Mas a questão é, irmãos, a comunicação dessas palavras não é o que a gente fala, mas sim aquela pessoa que está recebendo, como que ela entende. Quando nós comunicamos algo, nós temos que pensar como que ela vai entender o que eu estou dizendo. Eu sei que muitas vezes existe mal entendido. Não era isso que eu queria dizer, mas a pessoa vai dizer o seguinte, que se ofendeu, mas foi isso que você disse. Mas não era isso que eu queria dizer, mas conforme ela entendeu a comunicação para ela, foi isso que eu acabei dizendo. Por isso que nós temos que saber muito bem como comunicar, principalmente em um momento de fragilidade. Como nós devemos comunicar de tal maneira que a pessoa não vai entender de maneira distorcida, mas ela vai entender uma palavra que possa muito bem esclarecer, trazer paz ao seu coração. Na verdade, isso aqui é uma maneira de tentar minimizar a dor de quem ficou, essas palavras. Mas saiba que como que a pessoa está no luto entende palavras como essa, pelo menos dessa seguinte maneira que ela vai entender: soam como respostas prontas, ou seja, não teve uma empatia real. Sabe, palavras prontas, e às vezes a gente reproduz sem sentimento. Então palavras como essa, pelo menos está sofrendo mais,
Às vezes, não era isso que a pessoa, naquele momento que está em pranto, precisava ouvir. Como eu disse, irmãos, na tentativa de tentar minimizar o sofrimento, tais palavras pode comunicar algo que demonstra uma falta de sensibilidade para quem está na dor, não é para quem fala, simplesmente, é para quem está na dor. Olha um outro exemplo que para mim também eu vejo algo muito extremo, é muito delicado isso, meu Deus. A gente lida muito com isso, já passamos muito por isso. Eu sei que o Ministério Pastoral nos reserva também desafios para consolar famílias, mas principalmente quando pais que perdem um filho. Essas frases, elas também são ditas neste momento. Você ainda tem outros filhos. Vocês são novos, são pais novos, vocês podem ter outros filhos. Agora ele é um anjinho no céu. Agora vem comigo, pensa para uma mãe, um pai ouvir. Você acha que essa palavra consola? O que na verdade isso, lembra-se disso, irmãos, o que nós estamos comunicando para quem está na dor não é a mesma coisa que a gente pensa. Falar, mas pela você tem sentimento, você consegue identificar com a dor dessa pessoa. Consegue identificar, para não dizer palavras prontas, palavras simplesmente por falar coisas, ou para demonstrar alguma reação. Isso aqui realmente acaba desvalorizando a perda da pessoa. É como se fosse assim, olha, é fácil de substituir, é fácil de ter outro filho. Isso acaba soando, essas palavras, irmãos, pode soar como desvalorização da perda, para uma mãe, para um pai, quando citamos palavras como essa. E outro mais extremos também, meus irmãos, quando se trata de uma pessoa viúva. Ah, você é jovem, vai encontrar outro. Ah, você é jovem, vai encontrar outra. Irmãos, isso talvez no mesmo ambiente em que está ainda caindo em si, está começando a aceitar a partida, de uma forma inesperada, ou às vezes logo naquela semana, e aí vem a visita, é um bom coração da pessoa ir lá visitar, mas aí coloca a mãozinha no ombro e diz, fica em paz, você vai superar isso, força, você é jovem, vai encontrar outra pessoa. Tem muita gente por aí, olha a igreja, lá tem... Deus vai te preparar outra pessoa logo. Irmãos, acha que é fácil assim para quem está, a quem afirmou uma aliança até a morte, e de repente sem avisar, lidar com essa despedida, o sofrimento? O que soa quando de alguma forma falamos esse tipo de palavras? Pode parecer muito insensível e apressado demais. Apressado demais, como já queremos que a pessoa, o seguinte, olha, segue a sua vida agora, pode seguir, porque afinal de contas, às vezes usa até mesmo um fundamento bíblico, e de fato tem fundamento que agora a pessoa viúva, ela está livre para casar, seguir a sua vida, uma vez que conforme a aliança, até a morte o separa. E às vezes usa até uma palavra como essa, mas num momento que não é viável, no momento em que precisa muito mais de ombro para chorar junto, consolar, do que palavra, do que tentar levar a pessoa já a seguir. A verdade é, irmãos, que cada um tem um tempo determinado para superar o luto. Há tempo para chorar e tempo para sorrir. Cada um precisa, que passa por um momento como este, cada um tem o seu tempo. Não é porque a minha experiência que foi alguns meses, alguns anos, tem que ser o mesmo para todas as pessoas que passam também por isso. Não, irmãos. Na verdade, o sentimento é proporcional na medida que a pessoa significava para nós. Ele é proporcional, conforme ela significava para mim. Também, se ela não tinha um laço emocional, talvez eu nem sensibilizo tanto, não vou sentir tanto, depende da distância, do vínculo, da aproximação que até então havia construído com a pessoa. Mas nós estamos diante de um texto
em que Jó até então estava sofrendo, e eu imagino que o sofrimento dele muito aumentou, por fato de ter a esposa. No verso 9 vai dizer: porque você não amaldiçoa esse Deus e morre, você ainda mantém-se íntegro, você preserva ainda esse temor a Deus? Incompreensível. Mas Jó, ele tinha, além de tantas coisas que ele não tinha perdido, era seus amigos. E glória a Deus, irmãos, que o Senhor sempre levanta amigos para nos ajudar. Amigos se revelam nas horas da angústia da gente. Angústias são das angústias em que se levanta um amigo. Na verdade, as nossas melhores amizades, sem dúvida, são aquelas pessoas que estiveram presentes em algum momento de angústia, em um momento difícil que nós enfrentamos. Não foi aquela que chegou quando estava tudo bem, ou quando você prosperou em alguma área e chegou e fez uma amizade com você, agora é seu amigo. Não, foi aquelas pessoas que viu você passando por uma dor, que estava junto, que entrelaçou seu coração. Estes são as pessoas que formam amigos, amizade que esteve em um momento tão especial, tão importante. Jó tinha esses 3 amigos. O texto depois, é claro, vai seguir. Aí é uma outra mensagem para a próxima terça-feira, permitindo o Senhor as reações deles. Mas antes, aqui, irmãos, há lições que nós precisamos aprender com os amigos de Jó diante do luto. Que podemos aprender com os amigos de Jó diante do luto. Nós falamos aqui, pelo menos, ou consideramos palavras que muitas vezes elas são automáticas, são palavras que não refletimos o que ela significa ou o que significará para a pessoa que está passando por um luto, e falamos. Mas o que a palavra de Deus nos ensina sobre momentos como este? E aqui estão os amigos de Jó, que nos ensina claramente, irmãos. A primeira coisa que já percebemos logo no versículo 11 é uma atitude que chama bastante atenção. A atitude desses amigos é algo que nós devemos ter como igreja, como ser humano, como bons vizinhos. É de ter uma iniciativa, se dispor, é tomar uma atitude como essa que eles tiveram. Quando os 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, o que eles fizeram? Vieram, onde eles estavam. Cada um deles morava em uma cidade. A Bíblia não fornece para nós a distância, mas significa que eles deixaram o que estavam fazendo para estar naquele momento com Jó. Porque quem se importa, se move. Essa é a primeira lição que eu acredito deve mover nosso coração também. Quem se importa, se move. Ah, mas eu não gosto de estar num ambiente como este. Quem gosta, irmãos? Ninguém gosta, mas é necessário, porque quem se importa, se move, tem uma iniciativa. E eles vieram, cada um deles, é interessante que não foi só um, foram os 3. De alguma forma, eles combinaram de ir juntos. Fazer o quê? Consolar a Jó. Eles entenderam o seguinte: olha, nós 3, vai ser ainda melhor. Um consolo coletivo, mais pessoas. Para quem está no luto é melhor ainda para estar lá abraçando. Mais pessoas. Ah, já tem gente lá demais. Não, a minha presença também é importante para abraçar essa família. Minha presença também é importante. Eu quero reunir mais pessoas para estar lá, para abraçar mesmo, para dizer: olha, nós sentimos com a sua dor, nós sentimos, nós identificamos isso. Nós estamos aqui para alguma forma ser útil. Eles combinaram de ir juntos, irmãos, com esse propósito. Aqui eu aprendo uma lição tão importante, que realmente quem se importa, se move. Quando alguém se consegue, olha, eu vou sair mais cedo do trabalho, eu vou deixar algumas coisas, eu vou romper a minha rotina hoje, porque eu preciso ir lá abraçar uma família. Sabe que atitude é essa? Sabe o que significa para quem está na dor? Que você realmente se importa com ela e com a sua família e com a sua dor. É isso que significa, queridos. Se importa. Quanto mais aquilo que a pessoa abriu mão, mais é significativa a atitude dela. Saiu do trabalho mais cedo, interrompeu uma viagem, ou voltou de uma viagem,
abriu mão de tanta coisa para estar presente ali, ou enviou uma mensagem significativa. Aquele tempo não tinha esses meios de comunicação como nós temos hoje. Se aquele tempo já dispuseram para estar presente ali, abrir mão de tanta coisa, imagina nós hoje, temos tantos meios para comunicar com as pessoas. Se ao menos não mandar uma mensagem para uma pessoa, irmãos, pelo WhatsApp, eu questiono: que amor é este pelo próximo? Que amor é este? Como se importa? Outra lição que nos ensina, irmãos queridos, quando olhamos para a atitude desses amigos de Jó, é que a empatia nos aproxima de quem está sofrendo. De longe, eles levantaram os olhos e não reconheceram, então ergueram a voz e choraram. Isso é uma empatia. O que é empatia? É você se colocar no lugar da pessoa que está sofrendo, é você sensibilizar, é você sentir a dor, ou tentar sentir a dor. Sabe, irmãos, eu aprendi a não reclamar de nada no dia em que acompanhamos uma família, seja no velório, no sepultamento, pode estar o sol que for, suando, irmãos, e a gente está ali junto, não importa. Tinha outro compromisso, não importa. Por quê? Aí eu penso: o que eu tenho que reclamar? Olha o sofrimento dessa família, a dor é daquela família. O que eu tenho que pensar em mim? O que eu vou pensar em mim nessas horas? Que dificuldade que eu tenho, que é maior do que essa família que está sofrendo? Isso é empatia, irmãos. Achar que isso é uma forma tão natural e tudo bem, ela vai lidar sozinha com isso. Não é isso, irmãos. Sabemos que as perdas, ela é inevitável, mas a solidão não é. A pessoa não pode fazer disso uma opção, não deve fazer uma opção da solidão. O sofrimento é inevitável, a perda vem para todos, irmãos, mas a solidão não precisa ficar sozinho. E para isso, temos que se levantar como igreja, como pessoas que têm o Espírito de Deus, o Espírito de amor, a palavra da salvação, e entender a importância nessas horas. Eles ergueram a voz e choraram, e cada um rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Olha, isso dizer o seguinte: olha, eu estou envolvido nessa dor junto. Sabe, irmãos, expressar uma emoção sincera, expressar um sentimento sincero, expressar sinceramente. Sabe, irmãos, um mês como este nós temos que orar: meu Deus, eu não posso sair de um lugar como este com meus olhos secos. Me dê lágrimas, Senhor, para chorar com os meus irmãos, conforme a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos chorar com os que choram, assim como alegrar com os que se alegram. Senhor, me dê lágrimas para chorar com os que choram, para se importar, para me identificar com esse sentimento, Senhor. Para dizer: olha, eu entendo. Porque, irmãos, quando nós sensibilizamos, sentimos, a gente não fala besteira, a gente não fala qualquer coisa, e a gente não fica distante, muito menos indiferente. Quando a gente identifica a dor, identificamos com a dor, é diferente, irmãos. A nossa compreensão com relação a quem passa por isso é totalmente uma outra perspectiva. Como de fato a gente se dispõe a dizer: Senhor, eu quero me importar. E como identifica a empatia? Quando você tem uma empatia por alguém, você se aproxima, não fica distante. Uma empatia, quando você coloca no lugar de uma pessoa que está passando por um sofrimento, por uma crise difícil, e você entende uma coisa: essa pessoa também tem emoções. Como será que ela está processando isso sozinha? Eu vou ao menos oferecer uma oração, eu vou ao menos dizer assim, o que eu posso ajudar. Talvez a melhor maneira sensata de dizer em momentos como este é dizer: em que posso ser útil para aliviar a sua dor? Em que posso ser útil? Se possível, grave essa palavra, você vai precisar dizer ela. Em que eu posso ser útil para aliviar a sua dor nessas horas? Em que eu posso ser útil? Sabe, irmãos, a gente tem que ter muita sensibilidade. Eu disse que é um assunto muito delicado e às vezes a gente não percebe, não pensamos nisso.
Você acha que essa pessoa que está ali, a família chorando junto, eles estão pensando no almoço, eles estão pensando na janta, vem parente de fora, parente de longe, será que ninguém se atentou em cuidar disso? Nem todos eles têm um plano funeral que supre todas as suas necessidades. Quando é aqui na igreja a gente acolhe, quando não é, eu penso como eles vão lidar com isso. É aqui na igreja, acolhe, faz todo o sepultamento, vai embora, e depois, quem se importa? Será que eles vão ter atenção para isso? Como eles vão lidar nos primeiros momentos? Irmãos, será que isso é uma coisa que a gente perdeu a sensibilidade para não entender que essa é uma realidade de muitas pessoas perto de nós? Perto de nós. A terceira lição que aprendemos com os amigos de Jó, isso aqui me impacta demais no versículo 13, que a presença silenciosa é um consolo poderoso. Sentaram-se com ele no chão durante quantos dias, irmãos? 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse sequer uma só palavra. Eu acredito que este é o maior princípio de sabedoria para agirmos diante de uma família enlutada. É a presença fala. A presença, ela fala. E o silêncio é como um abraço invisível. O silêncio. Não é momento de ficar explicando. E muito menos ser curioso. Nossa, mas o que aconteceu? Me conta tudo. Irmãos, misericórdia. Não falaram nada durante 7 dias, uma semana. Calcula o sofrimento que já estava Jó. E os seus amigos ali junto. Eles também se identificaram com a dor, aquela empatia de colocar ali panos, de identificar com o luto, era a expressão de quem estava de luto. Então, ele está ali junto. Eles estão junto com Jó. No momento tão de angústia. E não falam nada. E isso, irmãos, que eu vejo que é um princípio de sabedoria que quer muitos ensinar. Falar nada. O silêncio fala muito nessas horas. Ao estar lá, sabe de uma coisa, irmãos? Uma coisa, eu já passei por isso, eu disse para os irmãos, tanto pessoas próximas de mim, eu não lembro de muitas palavras, mas eu lembro da presença das pessoas que estiveram me confortando. Eu não lembro de muitas palavras. É assim, a gente não lembra das palavras, o que disse, o que tanto falaram, se foram elas prudentes, sensatas ou não. Mas da presença, sim. Da presença, sim. De estar ali simplesmente expressando algo tão sincero, desejando um consolo, orando, clamando ao Espírito Santo. Irmãos, isso é impactante demais. A presença silenciosa é um consolo poderoso. É isso que os amigos de Jó nos ensinam. Eles ficaram ali 7 dias, 7 noites, ao lado deles, sem falar sequer uma só. Olha a ênfase aqui da palavra do Senhor, irmãos. Ninguém lhe disse uma só palavra. Eles não ficavam entre eles conversando coisas aleatórias, conversando coisas paralelas. Não, estavam ali naquele ambiente. Dizer: Jó, estamos aqui, estou com você, estou aqui do seu lado, estou aqui. Ou seja, quando quiser falar, fala, Jó. Estamos aqui, nós estamos aqui juntos. Sabe, irmãos, eu acredito que essa aqui seria uma referência para nós hoje, seres humanos, igreja do Senhor, a consolar os que choram, a abraçar os que estão nas suas dores, e entender a importância da sabedoria, de estarmos muito mais certos na nossa presença do que a gente vai falar. Diante disso, irmãos meus, uma das coisas que me ensina, diante dessa atitude, que o que realmente marca a vida de quem está sofrendo, não é o que falamos, mas é como permanecemos, é como permanecemos naquele momento. Isso fala muito. Não é tanto o que nós falamos, mas como permanecemos. E os amigos de Jó, eles permaneceram ali em silêncio. Era um momento que Jó não queria falar, então não vamos falar.
Se fosse conversar, vou ouvir. Se fosse para expressar algo, vamos ouvir, vamos valorizar, deixa desabafar. Sabia que uma coisa, irmãos, que nós temos que aprender é que no leito ou num luto não se discute teologia. É o tema que nós vamos entrar na próxima ministração, tentando explicar ou defender Deus, ou se uma pessoa está naquele momento, ele deixa expor as suas emoções, deixa, que é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar, vai conduzir. Agora, se criar uma discussão, numa dor com uma pessoa, você acha que isso vai ajudar em quê? Discutir. E olha, meus irmãos, que a gente viu coisa por aí, viu? Numa dor, não respeitar o momento de sensibilidade de uma pessoa. Certa vez, isso não foi na cidade, aconteceu. Nós fazíamos um trabalho no asilo, e toda semana nós tínhamos um contato com as pessoas, e nós fomos lá abraçar uma família enlutada, faleceu uma senhora muito amável, e nós lá, eu Preciosa, e abraçando. A gente sai dali da sala, e lá fora, os parentes que não vinham visitar aquela abençoada senhora, não vinham visitar ela, estava discutindo quem ia ficar com a cadeira de roda, porque era automático que estava discutindo isso. Nós já viu cada coisa por aí, irmãos, de ter briga por causa de televisão ainda no velório. Aí eu pergunto, que sensibilidade é essa? Que interesse, que valor é este? Já discutindo quem vai ficar com o quê, quem vai assumir tal coisa. É momento para isso. É como permanecemos, irmãos. É como permanecemos. Olha, não discute isso agora. Não é momento para isso. Às vezes a pessoa até se preocupa, né? Tem isso. Não se preocupa. Não se preocupa com isso. Não é momento para pensar nisso. Tem que cultivar esse momento. Tem que expressar as emoções. Tem que identificar o que está sentindo. Tem que permitir o trabalhar de Deus, até mesmo na dor. É um momento que Deus nos cura também, irmãos. E por fim, irmãos, eu penso que estar presente na dor das pessoas não é apenas um gesto de amor, mas é claramente uma expressão de estar imitando Cristo. Jesus, ele esteve presente no sofrimento das pessoas. A viúva em Naim estava sepultando o filho. Jesus estava presente, chegou naquele momento, foi visitar Lázaro, que estava doente e por fim morreu. Jesus ele esteve presente no momento do sofrimento das pessoas, consolando, manifestando cura, manifestando o milagre, mas muitas vezes manifestando a sua humanidade, expressando, chorando. Jesus também chorou. Ele expressou o seu coração como um homem. Ele expressou a sua sensibilidade pela dor do sofrimento, porque são dores reais. E muitas vezes incompreensíveis, muitas vezes que quando vai ter uma cura para essa dor, quando vai preencher, ou quando vai novamente trazer um sentido para essa vida, como vai trazer força para seguir em diante. Irmãos, eu não quero mexer com suas emoções, mas é uma palavra que temos que entender nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus mova o nosso coração a entender que atitudes assim é também uma expressão do amor de Cristo, e também estamos imitando Cristo, ao estar junto, consolando. Nós temos um ministério aqui na igreja, que no dia de finados nós vamos ao cemitério, e essa camisa inclusive é deste ministério, Consolando os que Choram. Dia 2 de novembro é o dia que a cidade para chorar. E a pergunta que eu faço é: o que a igreja tem a ver com isso? O que a igreja tem a ver com isso? Enquanto a cidade para chorar? Consolar, ué. Aí entendemos, Deus nos despertou para isso. Nós temos que estar lá, vamos consolar. É um momento de semear amor, semear graça. Vamos só ouvir pessoas, irmãos. Quem vai conosco, participa desses dias, tem experiências tremendas de ouvir pessoas na sua angústia, quer perdas recentes, como muitos anos que estão ali no sofrimento. Não é dia de julgar ninguém não, irmãos, é um sofrimento real, dores reais, e eu creio que o Espírito Santo de Deus quer consolar essas pessoas através da igreja, quer impactar o coração delas, dizer assim: olha, eu estou aqui,
Posso orar por você? Quero te ouvir. Você quer falar alguma coisa? Eu estou aqui para te ouvir, sem interromper, sem corrigir ninguém. Emprestar os ouvidos, dizer: eu estou aqui para te ouvir. Nós paramos para ouvir as pessoas, para consolar, de alguma forma demonstrar alguma compaixão, ministrar a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. E aqui aprendemos, irmãos, com os amigos de Jó. Hoje o foco dessa ministração não é tanto falar da caminhada de Jó, porque até então está demonstrando, claro, uma fé que permanece mesmo em perdas mais dolorosas, que exige muito sacrifício para continuar crendo, muita confiança para continuar crendo. Ele permaneceu, mas Deus enviou os amigos. O apóstolo Paulo tinha um amigo que o consolava, chamado Tito. Deus me consolou com a chegada de Tito. Precisamos de amigos, irmãos. Precisamos de pessoas, e ser pessoas também presentes na angústia de outras, a quem está passando também por momentos que precisa de presença. Precisa de uma presença. Não precisa de palavras, se preocupar com palavras. O que eu vou dizer? Não se preocupa o que dizer, preocupa em estar. Porque estando já é uma ministração. Estando é também imitar Cristo, que sempre esteve presente no sofrimento das pessoas enquanto Ele esteve aqui. E Cristo, por meio do Espírito Santo, Ele continua presente na angústia das pessoas. Cristo, através do Espírito Santo, Ele se faz presente na minha e na sua dor. Ele se faz presente para nos consolar, para nos ajudar, para trazer um ressignificado em nossa vida, para trazer um sentido novo, para nos fortalecer, para nos trazer uma esperança de salvação, da vida eterna. E lembramos da palavra de Jesus que Ele declarou em João 11: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá. Sabemos, irmãos, enquanto temos essa esperança em Cristo, de estar com Ele eternamente, com aqueles que partiram dele, onde estaremos juntos também. Mas enquanto não chegarmos a esse dia, precisamos consolar uns aos outros em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, por favor, meus irmãos. Nós vamos ao Senhor em oração neste momento. Quero chamar aqui, por gentileza, tanto os nossos irmãos do Ministério de Louvor, como também os irmãos do Ministério de Intercessão. Eu quero orar neste primeiro momento, e logo você que deseja começar hoje essa jornada de oração, você vai sair do seu lugar e vir aqui à frente, como aqueles irmãos que já estão também nessa jornada de oração, que vocês estão perseverando em orar constantemente em oração. Sai do seu lugar, nós vamos também orar, mas eu quero especialmente orar por você, que também identificou essa palavra no seu coração. Nós queremos orar e pedir ao Espírito Santo de Deus continue trazendo graça, consolando teu coração e também despertando cada um de nós para entender a importância de termos atitudes as quais revelam Cristo em momentos como estes de dor. Oremos ao Senhor. Pai, nós estamos diante da tua presença. Pai, é uma palavra que muitas vezes nós não paramos para refletirmos em um culto, uma noite da esperança ou num domingo, Senhor. Não costuma ser uma mensagem talvez tão contagiante, mas é uma palavra inspirada, a tua palavra, meu Senhor, que nós queremos também abrir nosso coração e sermos instruídos pelo Senhor a como agir, como não devemos agir. E nessa noite entendemos isso através das atitudes dos amigos de Jó. Senhor, nós oramos para que o Senhor nos ajude a sermos sensíveis à dor alheia, Senhor, dos nossos irmãos, de pessoas que necessitam de um abraço, necessitam da tua graça através de nós. Também, Pai, nós queremos orar em favor daqueles irmãos e irmãs que estão lidando, Senhor, dia a dia com sentimentos, com emoções dolorosas. A saudade bate forte na gente e o Senhor conhece, meu Deus, o coração dos meus irmãos. Colocamos diante do Senhor, que o Senhor venha
enxugar dos olhos as lágrimas, trazendo um conforto, Pai. Nós oramos, Deus, para que o Senhor venha trazendo cura, trazendo o Teu bálsamo, trazendo vigor, removendo, Senhor, toda e qualquer dúvida, Senhor. Nós oramos, ó Pai, de uma vez por todas, mova neste coração e tire toda essa dúvida que está sutilmente matando essa pessoa de angústia, Senhor. Nós oramos, Espírito Santo, pelo Teu toque poderoso, Teu toque poderoso, em nome de Jesus. Amém, meu Senhor. Sai do seu lugar, meus irmãos queridos, nós queremos orar juntos nessa hora, em nome de Jesus, queridos. Dei tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está, espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A noite passará, tudo se cumprirá, te louvarei mais outra vez. Jesus, teu amor por mim é suficiente. Te louvarei mais outra vez. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha
Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Aleluia, Senhor. Nós temos a tua promessa, a tua palavra. A promessa é que o Senhor enviaria o Espírito Santo, o Consolador, o Conselheiro. E ele já chegou. O Senhor enviou o teu Espírito Santo. Muito mais do que experiências, muito mais do que sentir sensações, ainda que vemos entrar em êxtases muitas vezes. Mas nada disso, Pai, se compara ao propósito de ser consolado na dor. O Espírito Santo que consola, o Conselheiro, o Espírito Santo. O Senhor que nos fortalece, o Senhor que visita-nos com poder e graça. Pai, em nome de Jesus, nós passamos e passaremos por aflições para lembrarmos que nosso lugar não é aqui. E também somos lembrados, Senhor, que não estaremos sozinhos, de acordo com a tua palavra que prometeu estar conosco todos os dias de nossas vidas, quer dias bons, como também dias difíceis, meu Senhor. Nós queremos, meu Deus, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor cada vida que nessa noite respondeu no teu altar, desde aqueles, ó Pai, que estão iniciando uma jornada de oração, uma jornada de fé, como aqueles que já estão nessa jornada de fé. Meu Senhor, continue fortalecendo. Meu Senhor, nós oramos para que o Senhor continue intervindo, porque as nossas vidas, Pai, está totalmente na dependência total do Senhor. Somos totalmente dependentes do Senhor, dependentes, Senhor, da tua graça. Pai, nós te louvamos na certeza que o Senhor está acolhendo as nossas orações. Temos a plena certeza, Pai, que ainda que venhamos passar por dias difíceis ou terminar nossa vida com lágrimas, mas cremos que na eternidade não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, mas sim justiça, a paz, a alegria para todos sempre. Não é uma ilusão, não é uma fantasia, é a promessa real da tua palavra para aqueles que creem, meu Senhor. Ah, Deus, nós fazemos a tua palavra nossa confiança. Nós fazemos a tua palavra, Senhor, nosso braço forte. Nós fazemos, Senhor, a tua palavra, Senhor, a fonte de sustento. O Senhor que nos sustenta pela tua palavra. Nós cremos, Deus, que mediante a tua palavra é que nós temos a nossa estabilidade. Jamais serão abalados aqueles que confiam no Senhor. Jamais serão abalados aqueles que esperam no Senhor. Jamais serão abalados aqueles que esperam no Senhor. Aleluia! Tu és o Senhor, pois é a tua promessa, Senhor. Tua promessa, Senhor. Declare isso, igreja. Sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua
tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Jamais falhou, jamais falhará. Desce nas suas mãos, irmãos, receba a bênção do Senhor. Ah, Senhor, despede-nos sob a tua graça. Despede-nos, Senhor, sob esta certeza que o Senhor jamais falhou e jamais falhará. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo continue sendo derramadas sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a sua casa, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e assim seja para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos na bênção, nessa certeza, irmãos, nessa esperança. Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos.